A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Jaú realizou na noite de 13 de novembro uma audiência pública com o objetivo de debater decreto federal que institui a política e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. A reunião foi conduzida pela presidente da comissão, vereadora doutora Dani Rodrigueiro, com participação da vereadora Rafaela Hernandes, da coordenadora pedagógica da APAE Jaú, Rafaela Carolina Maciel, da presidente e diretora do Autismo Jaú, Maingrid Crepaldi e Andressa Neves Magalhães, e de muitos pais e alunos que necessitam de educação especial e frequentam a APAE e a Escola do Autista. Ao usarem da palavra, as representantes da educação especial em Jaú falaram da insegurança e incerteza que as entidades estão vivendo por conta das determinações do decreto federal. É que o decreto, embora tenha como objetivo promover a inclusão escolar, tem gerado o temor de possíveis prejuízos à qualidade e à continuidade do atendimento educacional especializado. Eu estou hoje aqui como mãe, como presidente, e para mim está bem difícil. Eu sei que a gente tem o apoio do prefeito, que ele colocou, né, numa reunião a gente, que ele está disposto, porém, a gente não está tendo um tempo hábil para saber o que vai acontecer. A gente sabe que vai mudar o decreto, mas a gente não sabe o que, como e quando. O ano letivo está acabando, e tem que ter chamamento público, tem que ter prazos, e a gente está assim, sem saber o que fazer. Então, hoje a gente veio aqui para colocar para as famílias a realidade que a gente está vivendo hoje, as dificuldades enquanto entidade, né? A gente tem que dar dispensa de funcionário, aviso prévio. A gente não sabe o que vai acontecer, não sai o chamamento, não sai nada. Eu acho que a gente precisava ter um apoio, um suporte do que a gente vai fazer. O decreto ele está ali, mas ele abre uma parte que a gente poderia ser um AEE. Só que a gente não sabe quais são os profissionais do AEE, a gente não tem uma troca, a gente está assim, às cegas. Nós estamos num momento de incerteza. A gente percebe, com tudo isso, a nossa equipe bem fragilizada, principalmente hoje à tarde, nessa conversa que nós tivemos, da possível dispensa, essa incerteza de como serão os convênios, quais as adequações que vai precisar passar pela nossa escola. E a gente percebe que as mães também estão inseguras a isso, então essa reunião seria para a gente se fortalecer. É lógico que tem essa comunicação, essa conversa da mudança do decreto, mas como a gente tem um prazo muito pequeno, a gente está se fortalecendo numa intenção do quanto antes se decidir e a gente traçar o futuro das nossas crianças, os planos de trabalho e dar continuidade ao nosso trabalho com as crianças, etc. E tal. O que nos magoa, eu vou usar esse termo, o que está deixando a gente magoado é que as pessoas não estão entendendo a gravidade desse decreto. Porque, assim, saíram muitas notícias, vai ser redigido, mas não tem nenhuma previsão. Então, é grave, é grave. Como que a gente vai continuar com os funcionários? O que a gente vai falar para essas mães? Outra, nem todas as mães entendem, como elas estão entendendo, como elas que estão aqui, a gravidade de lutar por um lugar para os filhos delas. Muitas delas não têm essa noção de que janeiro a gente não vai mais receber, se não mudar. Os nossos secretários, que deveriam estar aqui, não estão entendendo a gravidade, o nosso grito de socorro. Nós, enquanto instituição, estamos aqui pedindo, parece que a gente está mendigando por ajuda. E não é só por nós, não é só pelos funcionários, é pelas famílias, pelos alunos. E os maiores mesmo de 17, onde que ficam? O que a gente vai fazer? A gente tem aluno lá que está com a gente desde os 4 anos e agora está com 50. Então,
São vidas. É uma gravidade assim que não está sendo entendida. Então, a gente gostaria que as notícias acontecessem. A gente já está tendo parcerias. Fomos para São Paulo, estamos sendo ouvidos. O nosso prefeito ele abriu para a gente também. Ele vai tentar nos ajudar do jeito que ele puder, mas é grave. E a gente quer uma luz, porque a gente não sabe o que chegar amanhã para os nossos funcionários e falar. Quando as mães param a gente no portão, a gente está recebendo os alunos, elas perguntam, a gente não sabe o que falar, porque a gente está no escuro. E eu acredito que seja isso. É grave, e as pessoas não estão tendo essa informação. A gente precisa de ajuda. Também houve a manifestação de insegurança de várias mães e pais atípicos, temendo uma possível exclusão de seus filhos em escolas regulares, caso os centros especializados, como a Escola do Autista e a PAI, sejam fechados. Eu até comentei com a professora do meu filho, que não foi uma, não foi duas, que eu presenciei muitas mães falando, aquele retardado, aquele monte de nomes. Eu vou colocar meu filho na regular para ele ser chamado desse nome. Não tem cabimento, gente. Meu filho vai para a regular, ele já foi bem acolhido, mas não tem acolhimento melhor do que da PAI. Ele teve um desenvolvimento muito bom, mas eu não vou colocar meu filho na regular para ser chamado de um monte de nome. Não tem cabimento. E outra, tem uma criança que está na sala do meu filho, que tem que estar na cama. Como ele vai ser atendido no meio de 40 alunos? Ele usa sonda, ele usa isso. E outra, tem muitas crianças ali, tanto do autismo ou da PAI, que tem que usar remédio. Na regular, eles não vão dar esses remédios para essas crianças que necessitam. Como vai ser? Tem tudo isso. Doutora Daniel Rodrigueiro explicou o objetivo da audiência pública e sugeriu encaminhamento de ofícios aos sindicatos da categoria para recebimento de orientações de como as entidades devem agir diante do decreto federal. Uma audiência pública, ela recolhe, né, a voz e os reclamos, aquilo que é o que incomoda, é o que precisa ser debatido, trabalhado, encaminhado. Enquanto vocês falavam, eu fui anotando, não só por uma questão de ata, mas também para que a gente possa dar os encaminhamentos. E uma questão que me chama a atenção, e já me chamava desde segunda-feira, é a questão formal dos funcionários, né, que tem a ver com a necessidade de dar o aviso prévio e também quando a gente tem professores, a gente tem problema de semestralidade, a gente tem prazo para que isso aconteça. Nós não podemos perder de vista os direitos, obviamente, até porque direito trabalhista é irrenunciável, mas nós podemos envolver o sindicato, né? Então, essa questão relacionada aos direitos dos funcionários, eu acho que cabe, e aí eu proponho, e se todos concordam ou não, que nós encaminhemos formalmente a ata para os sindicatos das categorias respectivas, para que eles tenham ciência das preocupações, para que se formalize que vocês não estão, assim, deixando o barco ir para o lado que o vento toca, que vocês estão tentando trazer uma solução e se empenhar e, principalmente, abertos para a conversa. Então, eu acho que cabe bem encaminhar para os sindicatos essa pretensão que, para mim, ficou clara neste ponto. Vereadora Rafaela Hernandes, por sua vez, falou da importância da mobilização popular para que os direitos da educação especial sejam garantidos. Nós estamos aqui para realmente dar voz
a vocês aqui no Legislativo. Enquanto mãe, com as crianças aqui, a gente, como a Dani bem colocou, a gente não vive o que de fato vocês vivem, mas a gente tenta se colocar no lugar de vocês e fazer o que a gente pode aqui. E por mais que às vezes a gente se sinta de mãos amarradas, sem resposta, é esse silêncio que nos preocupa. O silêncio de quando o decreto foi criado, sem conversar com as instituições, sem conversar com as famílias. E aí agora, com essa realidade que pode ser reeditado, que vai ser, né, reeditado, enfim, a gente precisa trabalhar, como a Maíngrid bem colocou, com o decreto que temos. E aí, quando a gente vem para a nossa realidade aqui no município, esse silêncio, essa ausência, isso nos causa muita preocupação. Porque o que a gente quer é só entender. Assim como vocês, a gente também aqui, enquanto legislativo, a gente também quer entender como é que essas crianças serão acolhidas, como a mãe bem colocou a Lúcia, como os jovens adultos serão acolhidos. Na APAI, é um número que eu sempre falo quando entro no assunto, são cerca de 80, né, jovens e adultos com mais de 17 anos. A rede regular atende até os 17. Então, é uma preocupação. Mas nós não vamos desistir, nós não vamos parar por aqui, até mesmo para que essa audiência pudesse acontecer. Muitas forças foram envolvidas, e a gente começa a entender que é um efeito dominó, né? A gente fala da mobilização do governo federal, mas ele começa aqui no município, da nossa cidade, que vai para a região, que vai para o estado, que vai para o país. Então, vocês estão mais do que corretos, mais do que certos em fazer essa mobilização. Não parem, contem com a gente, porque não pode parar por aqui. A gente vai continuar cobrando, a gente vai questionar a prefeitura. Até gostaria de deixar registrado, Dani, se a gente pode fazer um requerimento solicitando todas essas informações ao município, dúvidas que foram colocadas aqui por vocês, mães e pais, para que, quem sabe, de uma forma, né, oficial, na Câmara, a gente consiga esse esclarecimento, já que ninguém está aqui presente para nos responder. É isso. Nós estamos aqui à disposição. Contem com nós. Posso falar em nome da Dani. A gente trabalha aqui muito em parceria na casa. E esse decreto nos causou uma indignação, uma revolta, assim como em vocês que não sabem o que vai acontecer amanhã. Imagine nós que estamos aqui representando vocês e a gente não tem respostas. Então, é muito difícil, mas a gente não pode parar aqui e nós não vamos parar por aqui. É isso. Conte com a gente aqui nesta casa. Ao final da audiência, a presidente da CCJ reafirmou o compromisso dela e da vereadora Rafaela em continuar lutando juntas com os pais atípicos para superar os desafios. Nós vamos levar essas propostas e vamos exigir as respostas e vamos transmitir para vocês. Um compromisso que eu e a Rafaela podemos firmar com vocês é que, seja lá qual for a realidade que a gente vai enfrentar, nós vamos enfrentar juntos. Nós vamos estar juntas e nós vamos enfrentar juntos. E nós vamos buscar, e não se preocupe, mãe, não vai ser no final das férias. Nós vamos ter essas respostas bem antes e nós vamos conseguir trazer isso para vocês. Esse é um compromisso nosso. Nós, no começo do ano, nos propusemos a cuidar de 2 frentes parlamentares. A Rafa preside uma, eu presido outra. Nós não esperávamos, infelizmente, ter que lidar com uma situação tão delicada e tão grave. Mas nós não vamos, de maneira nenhuma, recuar nos nossos desafios. Mais uma vez, quero dizer para vocês, muito obrigado por confiarem na gente. Muito obrigada por não desistirem.